Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, vamos às nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1. Eu lerei a partir do verso de número 26 até o verso 3 do capítulo 2. E então, peço que os irmãos atentem à leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Meus queridos, tendo orado ao Senhor já por este momento da pregação da palavra, nós então prosseguiremos com a mesma. Nós estamos expondo então este grande livro das Escrituras, o Gênesis, o início de todas as coisas. Nós vimos na última ocasião como Deus, ele do mundo inabitável, do mundo em trevas, do mundo gélido, mas criado por Ele. Ele então foi moldando esse mundo. E então aquilo que era inabitável, inóspito, que não havia possibilidade de haver habitação do homem, vida humana e outras vidas, aquilo então se tornou de forma tão bela, tão organizada. É interessante que, eu não sei se vocês percebem, mas os 6 dias aqui que vemos da criação, a ideia é como se o Senhor Deus aqui, ele criasse primeiro o habitat para depois o habitante. Então, por exemplo, no primeiro dia havia luz, e então no 4º dia nós vemos inclusive os luzeiros. Então aqui há essa relação. No dia 2º havia o firmamento. E então, no 5º dia, nós percebemos inclusive, não somente aqui as águas que antes tinha em cima, mas também embaixo. Nós percebemos as águas embaixo, que os peixes são criados para esse local. E então os mares ali, onde antes não havia vida, agora nós vemos também vida. E no 3º dia, onde a terra
é organizada, nós vemos também que o homem ali depois vai ser colocado. Então a ideia é que Deus ele está fazendo algo, primeiramente preparando, em primeiro momento, para a habitação, e depois ele insere aqueles que vão ali estar. E nós vimos que, quando tudo estava preparado, então Deus agora cria o homem. E daqui iremos continuar no verso número 26. Vemos em primeiro lugar como Deus insere o homem na habitação, na sua criação habitável. Este é o nosso primeiro ponto. Depois de tudo criado, Deus insere o homem na sua criação habitável. Veja o verso número 26, diz a palavra do nosso Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ora, nós vemos aqui que então Deus, ele insere o homem nessa criação habitável. E então diz o texto que Deus, aqui é a Trindade. Perceba que é a primeira vez que um verbo no plural aqui é colocado como uma ação. Façamos. E quem então diz isso? O texto diz, é claro, Deus. Deus é a autoria da humanidade. Ele é o autor. A Trindade, não somente o Pai que como um grande estrategista, idealizador de toda a criação, cria aqui o ser humano, mas também o Filho. Lá em Colossenses 1, verso 16, nós vemos que o texto bíblico diz, pois nele, falando do Senhor Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui nós vemos não somente o Pai neste conselho criador, mas também o Filho. É verdade que não havia encarnado ainda, mas ele é antes de todas as coisas e, inclusive, o ser humano é criado para ele. Eu e você fomos criados para ele. Essa é a história da narrativa e o Espírito também está aqui. Você lembra que o Espírito parava sobre as águas? Ele está aqui nesse conselho. A Trindade, então, decide fazer o homem. Ora, meus queridos, é interessante que esta narrativa, essa história, ela foi contada, é a contagem de uma outra história contada. Como assim? Esse texto, escrito por Moisés, nós vimos no primeiro sermão, ele foi escrito, e nós não sabemos se ele foi dito ao povo que ia peregrinar no deserto, ou se ele foi dito àquela geração seguinte que iria entrar na terra prometida, mas o fato é que essa história foi escrita para ser contada ao povo de Deus. E aqui estamos nós, ouvindo a narração da narração. E o povo então sabia que eles não deveriam idolatrar a criação. Deus é o autor. Também disse Deus, façamos o homem. Sim, o homem é cheio de engenhosidade. É uma criação maravilhosa, mas Deus, ele é o autor dessa criação. O povo de Deus, então, ao ouvir essa história, eles iriam saber, nós não podemos adorar outra criatura, uma criatura, senão o Criador. Mas nós percebemos também, e é necessário perguntar mais uma vez, quem diz façamos? O texto diz, Deus diz façamos. Mas alguns entendem que aqui a natureza que até então foi criada é que tem esse poder. Isso era muito forte nos dias do povo do Senhor. Um poder olhado, reputado aos astros, um poder reputado às árvores,
Um poder reputado a toda a criação. E alguns dizem, inclusive, que é exatamente ela que é Deus. Isso é muito forte na filosofia oriental. O panteísmo. Mas não. Esse façamos aqui indica que Deus ele é pessoal. A criação pode ter vida, pode revelar muito, mas ela não é pessoal. Deus é o Criador. Ele é quem está no conselho aqui, dizendo façamos o homem. Então perceba que a história nos conta que a Trindade estava nesse conselho, decidiu fazer o homem, mas há uma forma, há um projeto para ele. Façamos o homem à nossa imagem. O que significa então essa imagem? Ora, Deus é espírito e nós somos carne. Como então somos imagens dele? O que o povo então deveria entender acerca disso? Ora, meus queridos, o homem é imagem de Deus naquilo que diz respeito aos seus atributos comunicáveis. Sim, naquilo que diz respeito à sua racionalidade. Só o homem é racional como Deus. Perceba que tudo até então vem sendo criado, e o texto diz, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Mas quando nós chegamos no homem, não há menção disso, porque não há nada igual a ele. Os animais, eles não são racionais, mas o homem, ele reflete essa racionalidade. Deus é lógico. Deus é racional. Essa imagem também implica na bondade. Não é isso que temos visto aqui? Tudo sendo criado bom. E o homem foi criado bom, como Deus foi criado. Essa imagem implica na sabedoria. Esse homem então é criado sábio. Assim como Deus está sendo sábio aqui na criação. Ele foi criado também para dominar sobre toda a criação. É isso que iremos ver daqui a alguns minutos. A imagem de Deus implica na comunicação, naquilo que Deus comunicou em seus atributos. E perceba então a grandeza do homem. Ele é o único em toda essa história que recebe essa imagem. Não há nada igual a ele. O homem, ele é a pérola de todo esse arsenal da criação. Alguns dizem que ele é como um microcosmos, e de fato. Ora, meus queridos, é interessante também que havia um conto babilônico acerca de deuses e acerca de como tudo foi criado, chamado Enuma Elish. E aquela história contava que o homem foi criado de forma como um escravo. Um escravo no sentido ruim do termo. Mas nós percebemos o contraste. Deus é bom e ele coloca o homem não como um escravo. Ele coloca o homem como o seu príncipe em toda a criação. Ele reflete, ele concede a bondade que ele tem ao homem. O homem não é escravo de Deus, mas ele é como a pérola de tudo. Mas é verdade que essa imagem ela só é refletida de forma absoluta na pessoa do Filho. Não é isso que diz Hebreus? Hebreus 1:3, ele é a exata expressão da divindade do Pai. Sim, é verdade que essa imagem implica em bondade, em atributos maravilhosos que Deus comunica, mas perceba, são os atributos comunicáveis. Há atributos que não são comunicados a nós, mas todos eles estão comunicados no Filho, porque Ele é Deus. Ele é a imagem perfeita. Se você quer ver Deus, olhe para Ele e você verá. Não é isso que Ele disse aos discípulos? Tanto tempo estou convosco e vocês dizem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem perfeita e nós derivados dessa imagem. Ora, esta é a imagem que é concedida ao homem. Mas aqui há um detalhe. Volte os seus olhos para o texto mais uma vez. O texto não somente diz que ele foi
Deus planeja fazer o homem à sua imagem, mas também conforme a nossa semelhança. O que é imagem? A imagem aponta para um objeto. Nós temos a experiência, todos, de olharmos no espelho. O que de fato é a origem de tudo? O objeto, e que então provoca a imagem. Você se olha, as crianças costumam se olhar ali na face de um lago e ver o reflexo. Ali é a imagem. Mas não só a imagem, a semelhança. Isso significa que o homem não é igual a Deus. Ele não é Deus. Façamos o homem conforme a sua imagem. O homem é feito não somente conforme a imagem, mas também conforme a semelhança. Ele não é, então, a medida de todas as coisas, como disse Protágoras, um dos antigos filósofos gregos. Deus é a medida de todas as coisas, porque é exatamente a imagem dele que é concedida ao homem. É conforme Deus que o homem está sendo feito. Ora, como isso coloca todas as coisas no lugar. O homem, sim, é a criação maravilhosa de Deus. Não há nada igual a ele. É isso que temos visto. Mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é limitado. Ainda que perfeito, ele é limitado. Ora, nós vemos também que essa imagem implica na pluralidade, da mesma maneira que Deus é plural. Não é que Deus seja homem e mulher. Como um dos livros escritos há algum tempo, a Cabana coloca Deus, uma das pessoas da Trindade, como uma mulher. Mas é verdade que se há pluralidade em Deus, nessa divindade maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo, há pluralidade na natureza humana. Que maravilha! Deus fez homem e mulher. E vimos ontem no estudo como isso mostra a complementação, um se completa com o outro. Isso então mostra o ser humano. O homem aqui é colocado como imagem de Deus, mas isso é mais expresso, de forma mais maravilhosa, quando há homem e mulher. Então isso reflete a imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim se fez, diz o verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus então os abençoa. Ao passo que Deus os cria, no verso 28 ele os abençoa e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Perceba, embora os verbos sejam colocados como ordem, na verdade isso é uma bênção que o homem recebe. A fertilidade é uma bênção que Deus aqui concede ao homem. O homem é abençoado quando ele tem filhos. Sim, há sacrifício. Há muitos sacrifícios. Sim, há muitas coisas que os pais têm que abrir mão. Mas isso não nega o fato de cada pai pode testemunhar que a depender, que quando vê o seu filho se desenvolvendo, as habilidades vão sendo expressadas no seu tempo. Isso é impagável. Não há sacrifício que faça repensar ter filhos. Ver essa imagem sendo desenvolvida neles não há nada igual. Ter filhos é uma bênção. Ora, como o mundo hoje precisa ouvir essa história. Como vemos hoje uma outra narrativa paralela, assim como a mentira, ela é a verdade deturpada, assim há um outro mundo, um mundo paralelo, uma história que tenta convencer-nos de que há maldade, que é ruim para a mulher, ruim para os pais ter filhos. Mas perceba que essa história, ela é a mentira, ela não é a verdadeira história. Deus abençoa o homem e disse, sede fecundos,
Mas qual é a maior bênção que o homem recebe? A fertilidade em si não é uma bênção tão grande assim. A maior bênção da fertilidade é que essa imagem, a imagem de Deus, ela seja espalhada por toda a terra. Cristo, que é a exata expressão de Deus, seja espalhado por toda a terra. Essa é a maior bênção da fertilidade. E é isso que o homem aqui recebe. É isso que Deus está dando a ele. Perceba que não somente a fertilidade é dada a ele, mas também o domínio da criação. Perceba que Deus diz: dominai, no verso número 28. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E não somente animais e aves, o texto do número 26 deixa claro que era de fato sobre tudo. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Deus coloca o homem, ele não apenas o abençoa com a fertilidade, ele o abençoa com o domínio sobre tudo. E a ideia do domínio não é um sentido ruim do termo. No sentido de que Pedro adverte os presbíteros lá, dizendo: não sejam dominadores sobre o rebanho. A ideia do domínio é como um domador que cuida de uma fera. Ele sabe que há perigo, mas ele consegue domá-la. E ela então convive com ele. O homem então deve aprender a domar a criação. Na verdade, isso já é colocado nele. É uma bênção que Deus dá. Aqui o homem é inserido nessa habitação, nessa criação habitável. Mas em segundo lugar, nós vemos, este é o nosso segundo ponto, Deus descansa de sua obra muito boa. Depois de ter criado, depois de ter transformado este mundo que era inabitável e agora é habitável e colocar o homem ali, Deus então descansa de tudo isso. Deus descansa de sua obra muito boa. Esse é o nosso segundo ponto. Veja o que diz a partir do verso número 1 do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansa. Como um grande projetista que começa desde o início a conceber aquilo que ele criou. Ele havia decretado tudo. É verdade, ele já havia pensado em tudo antes. Mas quando chega a criação do homem, o verbo mostra que ele ali entra em conselho interno, o que mostra ainda mais como Deus pensou e elaborou a criação do homem. E agora ele olha para tudo. E ele descansa. Deus descansa. Ele sabada. A palavra para descansar aqui, no original, é sabá. Poderia ser traduzido que ele sabadou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus agora descansa de tudo. E perceba como isso é uma dádiva, inclusive para o homem. O Senhor Jesus diz isso lá em Marcos, capítulo 2, verso 27. Ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O descanso é uma dádiva. E Deus descansa daquilo que Ele fez. Ora, do que Deus descansa? Ele então para de agir no mundo. Nesse momento então da história, que Deus repousa, ele para de agir. A verdade é que se Deus ele parar
de agir no mundo, nada subsiste. Tudo é destruído. Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz Hebreus. A ideia aqui é que ele descansou de toda a criação. Não há nada mais que poderia ser criado. Ele criou tudo. Foi encerrado nesses 6 dias. É verdade que depois o homem, ele elabora e ele também, imitando a Deus, ele faz criações, mas tudo isso é daquilo que já foi criado. Tudo isso é derivado do Criador. Deus descansa de tudo. Não há nada mais a ser criado, mas ele continua trabalhando. Não é isso que o Senhor Jesus diz em João 5,17? O Pai trabalha até agora e eu também. Deus, ele continua em plena atividade. Ele não dorme nem dormita, como diz o Salmo. Enquanto nós precisamos descansar, ele não descansa. Ele continua trabalhando porque tudo depende dele. Ora, Deus então descansa e ele abençoa e santifica o dia 7º. É isso que diz o verso número 2. Ele descansou. O verso número 3, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Deus abençoa. Esse dia então é abençoado. Ora, talvez você ouça essa narrativa, mas os outros dias não são abençoados? Sim, os outros dias são abençoados. Mas assim como os homens têm as suas ferramentas e dentre elas aquela que é aquela mais querida dele. Assim como as mulheres têm as suas vasilhas e têm a Tupperware. Assim como as crianças têm os seus brinquedos, mas tem aquele brinquedo que ela tem mais dificuldade de emprestar. Deus tem o 7º dia. Ele abençoou todos. Sim, mas ele separou o dia 7º. Ele é santificado para descansarmos nele. É isso que o povo aqui deveria aprender. E nós, hoje, continuamos descansando, não mais no sábado, no 7º dia, mas no 1º. Ora, ainda há um descanso. É isso que diz Hebreus. Hebreus 4. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Hebreus 4, verso de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso ou um repouso sabático. Uma outra tradução possível para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Perceba que aqui há uma comparação clara entre Deus como Criador de tudo e Cristo como o Criador da nova criatura. Assim como Deus ali descansou no 7º dia de tudo o que criou. O Filho, ele ressuscita domingo e olha para a nova criatura. Ele olha para aquele homem, não feito do pó, mas ele olha para o homem, feito novamente de algo aberrante, de algo extremamente anômalo. Ele olha para aquele que era inimigo e agora o vê como amigo. Não há nada semelhante a essa obra. Ele olha para aquele que odiava a Deus e agora olha para o seu filho.
Hoje não descansamos mais no sétimo dia, mas no primeiro, no domingo, por causa dessa obra extraordinária. Ele abençoou, mas o princípio continua. Ele abençoou e santificou este dia. Perceba aqui então, deste mundo que era inabitável, o Senhor Deus acaba de fazer. E aqui há como que um sanduíche. O início do livro começa dizendo que Deus criou os céus e a terra no princípio. Mas tudo era inabitável, diz o verso 2. Mas agora, chegando aqui no verso 3, diz que ele, como Criador, ele fizera todas essas coisas. Porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E agora não há mais um lugar inabitável. Aqui há um outro cenário. Deus agora olha para tudo. Sim, é verdade que aqui ainda não há animais que fazem tão mal ao homem como hoje. Talvez você pense, mas como tudo é bom, como tudo é muito bom, como diz o verso 31, e esse que era tudo muito bom. Se há situações, animais em que, inclusive, temos medo, há situações em que somos afetados por animais peçonhentos. Isso é a criação. Mas é verdade que isso veio depois do pecado. Tudo foi criado de forma muito boa, realmente. Não havia esses traumas, por assim dizer. Ora, meus queridos, diante desse texto tão profundo, que aplicações nós podemos tirar para nós hoje? Que aplicações nós podemos tirar dessa narrativa em que Deus coloca o homem no mundo habitável e depois ele descansa de toda a obra que ele fizera boa? Em primeiro lugar, não tema o homem. Ele é a imagem. Ele não é o objeto. Ele é semelhante ao Criador, mas ele não é o Criador. Não olhe para o homem na sua inteligência, nas suas habilidades, nas suas virtudes, e se sujeite a ele, e se dobre diante dele, e faça as suas vontades como se dele fosse Deus. Esse é o chamado pecado de temor de homens, que eu e você lutamos diariamente. Por vezes você e eu somos tentados a fazer a vontade de alguém, de um amigo, do cônjuge, do filho, por esse apreço. Mas eles não são Deus. Eles são criatura. Eles são a imagem. Ora, como isso está entranhado em nosso coração. Há um livro muito bom que indico que os irmãos leiam. Quando os homens são grandes e Deus é pequeno. E é exatamente isso que acontece quando nós caímos no temor de homens. Nós invertemos as medidas. Nós olhamos para o homem e dizemos, uau! E naturalmente, e diretamente, nós olhamos para Deus e cada vez mais ele vai ficando pequeno e menor para nós. Ora, como lidar com esse pecado? Você precisa se voltar para aquele que é a imagem perfeita de Deus. Para aquele que é homem e é Deus ao mesmo tempo. Você precisa se dobrar diariamente diante dele, do Senhor Jesus. Você crê nele de fato? Você que está aqui hoje e não faz parte da igreja, você olha para Cristo e ele então é o maior e melhor que há em todo o mundo.
É diante dele que se prostra o seu coração? Ou você, então, se prostra às pessoas? Vocês que são cristãos, perceba como, então, devem observar esse pecado no seu coração. O medo de como vão pensar de mim. O que dirão de mim? Como me verão? Tudo isso faz parte do temor de homens. E cada vez mais que nós ficamos gélidos e trêmulos por aquilo que irão pensar de nós, então Deus vai ficando pequeno. As coisas se invertem. O objeto não é mais o Senhor. A origem da imagem não é mais o Senhor. As coisas se invertem. O homem é grande e Deus é pequeno. Ora, como nós devemos nos arrepender desse pecado e nos voltarmos para aquele que é colocado em Apocalipse, de forma que só pode ser descrita daquela forma, mas não pode ser desenhada. Uma espada aguda saindo da sua boca, o seu rosto resplandecendo. Não há ninguém como Cristo. Uma outra aplicação que podemos tirar desse texto: maridos, ajudem as vossas esposas a criar os vossos filhos. A experiência da maternidade para muitas mulheres é um horror. É algo em que elas pensam no sacrifício e desistem de ter o próximo filho. Porque por vezes elas são abandonadas nas suas lutas. Maridos, não contribuam para que a maternidade seja uma coisa ruim aos olhos da sua esposa, mas ajude para que ela enxergue que a maternidade, a fertilidade, é uma bênção, como nós vemos nesse texto. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ora, então, como nós devemos carregar e morrer? É isso que Cristo disse lá, que Paulo diz em Efésios: maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a vossa igreja. Somos nós que temos que nos sacrificar para que a carga sobre as nossas esposas seja um pouco menos pesada. Pais, criem os vossos filhos para que eles sejam cristãos espalhados pela terra. Ora, como nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Nós desejamos que eles tenham a melhor instrução, que eles sejam os mais inteligentes. Nós desejamos para eles as virtudes que nós não temos, inclusive. Inclusive, às vezes, somos até muito rígidos com eles. Eles não entendem. Mas é pensando em que eles sejam melhores do que nós. Mas perceba que a mera instrução, mera bondade e moralidade não são nada se nós não labutarmos para que Cristo esteja neles. Perceba que o texto diz: multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia é que devemos nos espalhar pela face da terra. E essa imagem, Cristo, deve estar em cada um de nós. Como Cristo andando. Ainda que Ele esteja à destra do Pai, ainda continue andando na vida de cada um. Vocês têm criado seus filhos assim? Quando vocês vão instruí-los, vocês fazem questão de dizer que a ordem que vocês estão dando para eles é porque isso agrada a Cristo? Vocês citam a Escritura, mostrando que, na verdade, você tem autoridade sobre eles, mas é porque Cristo vos mandou isso. Para que eles aprendam a temer a Ti como pais
e a Deus como Senhor. Essa é a segunda aplicação que temos para a família. Mas em terceiro lugar, nós devemos aprender que podemos comer de tudo. Comer de tudo. Sim, há um debate acerca, inclusive, de alimentos que foram criados sinteticamente ao longo da história e que fazem mal à nossa saúde. Não entraremos nesse debate aqui, mas olhando para toda a criação, não há nada que nós não possamos comer. Olhando para todos os animais, ervas, frutos, não há nada que você não possa comer. Deus abençoou e colocou isso em nossas mãos. Mas você não pode deixar com que isso te governe. Perceba, Deus disse: dominai sobre essas coisas. Ele não disse: permitam que elas dominem vocês. E por vezes nós nos deixamos ser dominados pela comida. Por vezes nós nos entregamos ao prazer do alimento, além daquilo que convém. E quando menos esperamos, quando menos percebemos, nós já comemos muito além do que poderíamos comer, do que deveríamos comer. Como então transformamos algo que é bênção em maldição? Como Deus é tão bom conosco, tão sábio nos sabores e diferentes nuances, mas nós transformamos isso em mal. Ora, meus queridos, como devemos, inclusive na hora que vamos dar graças pelo alimento, lembrar disso. Oramos, dando a Deus graças. Lembremos, Ele é o Criador, Ele nos dá isso, para que usufruamos. Adorando a Ele, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Coma para a glória de Deus. Coma de tudo que Deus criou. Mas faça isso para a glória de Deus. Pergunte se eu estou comendo esta garfada, esta porção a mais para adorar a Deus. Deus está sendo agradado nisso. Se não, se arrependa. Em quarto lugar, uma forma de aplicar esse texto à nossa vida é que o descanso, ele só é gratificante após o trabalho. Deus cria, Ele começa a criar, Ele pega a sua criação inabitável e Ele vai transformando-a e depois Ele vai colocando cada coisa no seu lugar, porção de terra seca, porção de água, luzeiros, animais diversos, ervas. E depois de todo esse trabalho ingente, Ele descansa. O descanso não faz sentido se nós não trabalhamos. Não faz sentido. Descansar do quê? Alguns que dizem, né? Estou cansado de descansar. Não faz sentido. Devemos trabalhar. E o quarto mandamento, inclusive, reforça o trabalho. O quarto mandamento, na verdade, não é um não ao trabalho. O quarto mandamento é colocar o trabalho no seu devido lugar e o descanso no seu devido lugar. Não é isso que diz o mandamento? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º, descansar. Já vimos que isso nos ensina que hoje devemos guardar o primeiro e não o 7º. Nós olhamos para esse texto e podemos finalizar com mais uma aplicação. Perceba como Deus, Ele é amável e criador de nós. Ele não é apenas o Criador, mas para aqueles que creem em Cristo, Ele também é Pai. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6.
Mateus 6, verso 26. Mateus 6, 26, o Senhor Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a vossa glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos encheremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba, ele não é apenas o Criador que veste o lírio. Ele também é o Pai Celeste, que sabe que necessitamos de todas essas coisas. Você sabe que Deus é o seu Pai e cuida de ti? E por que então, por vezes, você se pega sem conseguir se concentrar em determinada tarefa, pensando naquilo que deve fazer amanhã? Hoje aqui, você consegue descansar no cuidado desse Pai Celeste e não pensar naquilo que tu tens de fazer amanhã ou depois, nos compromissos, contas. Ele cuida de nós. E Ele nos concede, inclusive, esse dia, como uma dádiva. Ora, meus queridos, nós podemos aplicar, então, esse texto ao nosso coração, olhando para o homem e enxergando aquilo que de fato ele é imagem, não devemos adorá-lo. Nós podemos aplicar essa palavra ao nosso coração, entendendo que os maridos devem ajudar as esposas para que enxerguem a maternidade como de fato bênção. Os pais criem filhos para que Cristo seja espalhado pela terra. Nós devemos aplicar essa palavra ao nosso coração para que possamos comer de tudo o que Deus criou com domínio próprio. Nós devemos aplicar essa palavra ao nosso coração, entendendo que o descanso ele só é gratificante depois do trabalho. Nós devemos aplicar essa palavra ao nosso coração, confiando que o Pai, Ele cuida de nós. Ele é o Criador, mas Ele também é o Pai cuidador. Eu concluo esse sermão de 3 formas. Sim, é verdade que o homem foi criado de forma gloriosa, mas nós vamos ver que essa imagem, ela foi borrada. Essa imagem, ela foi deturpada. E é exatamente em Cristo somente que temos ela recuperada. Paulo fala em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: no verso de número 9, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo, Ele é o novo homem, não apenas a nova criatura. Nós lembramos do texto, que se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo, nova criatura. Mas o novo homem em primeiro lugar,
Não é essa nova criatura, não é essa nova natureza, é o próprio Cristo que venceu o pecado, venceu a morte, e ele foi o primeiro então a ressuscitar com o corpo glorificado. Onde está a sua esperança de ser uma pessoa melhor? Está nele, que é a imagem perfeita de Deus. Esse novo homem, então ele somente pode restaurar essa imagem deturpada. Mas em segundo lugar, ele é o arquiteto de toda a criação. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 8. Provérbios 8, verso de número 22. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não se traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Como vimos no início, que ele, de um mundo inabitável, fez um mundo habitável. Ali já estava a sabedoria, que é Cristo, com ele. E diz o verso 32, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem seus caminhos. Ouvi o ensino de sede sábios e não o rejeiteis. Feliz não é aquele que olha para a criação e vê beleza nela apenas. Feliz é aquele que olha para a criação, sabe que Deus fez tudo com sabedoria. Porque Jesus, a sabedoria de Deus, é o seu arquiteto e ouve os seus ensinos. Quando você olhar para uma paisagem maravilhosa, pergunte-se, eu tenho admirado isso da forma correta? Eu tenho guardado os mandamentos do Senhor? Eu amo a Ele. Ele diz àqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Não olhe para a Escritura, não olhe para nada que Deus fez e fique admirando como um quadro irreal, como algo utópico. Viva essa história. Experimente obedecer o Evangelho. E em último lugar, ainda resta um repouso. Uma forma gloriosa de nós olharmos para tudo isso é também descansar naquele que operou a nova criatura. Ora, meus queridos, nós então olhamos para esse texto. Vemos Deus inserindo o homem no mundo habitável. Esse foi o nosso primeiro ponto. E depois de tudo, em segundo lugar, Deus descansa de toda a sua obra. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique essas coisas no nosso coração. Que Ele nos ajude a vivê-las e amar este livro que é tão desprezado, tão alvo de tantas mentiras, quando na verdade ele é a história das histórias. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ficamos de pé. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai,
Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor aplique ao nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Conceda-nos vivê-la. Perdoe, Senhor, porque por vezes nós temos pecado incorrido naquilo que vimos hoje aqui, que é quebra deste texto. Convence-nos pelo teu Santo Espírito. Assim nós choramos, ó Pai. E que o Senhor alcance aqueles que hoje aqui estiverem e porventura não conhecerem a Jesus Cristo, a tua bendita sabedoria. Ó Senhor, que eles vivam em Cristo. Em nome dele que oramos. Amém.